My Dragon System, capítulo 28, Os Três Grandes. O sol estava nascendo rapidamente. Eu precisava voltar correndo para o acampamento antes que alguém percebesse que eu havia sumido. Corri pelo pântano o mais rápido que pude. Usar a habilidade dos olhos do dragão me permitiu escolher o melhor caminho e ter uma boa orientação para fazer minha viagem de volta mais rapidamente. Cheguei ao acampamento e consegui entrar furtivamente em minha barraca pouco antes do sol nascer. Eu não sabia quanto tempo me restava. Fui fechar meus olhos e alguns segundos depois. Bang! Bang! Levantem-se e cantem, seus galos preguiçosos! Hora de começar a andar! Lance gritou. Minhas pálpebras pareciam feitas de chumbo, bolsas começaram a aparecer sob meus olhos. Só consegui fechar os olhos por alguns segundos antes de ouvir o barulho. Além disso, estive caçando a noite toda. Simplesmente não tinha mais energia para fazer nada. Gary acordou esticando os braços como se tivesse acabado de dormir o melhor sono de sua vida. Por algum motivo, essa cena realmente me irritou. Uau, o que aconteceu com você? Você viu um fantasma ou algo assim? Gary não pôde deixar de olhar meus olhos vermelhos. Eu não consegui dormir noite passada. O grupo empacotou seus pertences e continuou a viajar pelo pântano. O pântano tinha um caminho que era feito principalmente de terra e cascalho, mas era incrivelmente estreito. Era suficientemente grande para caber as carruagens, enquanto cada lado estava coberto de água do pântano. Enquanto andava na carruagem, continuei balançando a cabeça, acordando e caindo no sono. Não foi exatamente a viagem mais agradável, pois a estrada estava cheia de obstáculos. O caminho tornou-se bastante suave por um curto período, então consegui adormecer um pouco. De repente, Lance começou a gritar em voz alta. Preparem-se para a batalha! Estamos sob ataque! Todos rapidamente deixaram a carruagem e se dirigiram para o pântano. O grupo formou um círculo em volta da carruagem. Felizmente, o pântano não era muito profundo. A água lamacenta subia até nossas botas. Ainda assim, diminuiria nossos movimentos e daria vantagem aos nossos inimigos. Olhando ao meu redor, pude ver a miríade de emoções diferentes no rosto de todos. Alguns alunos estavam assustados, tremendo. Provavelmente nunca lutaram contra uma besta mágica antes. Enquanto outros estavam animados e prontos para provar seu valor na frente dos outros cavaleiros e Wilfred. Wilfred, por outro lado, estava calmo e voltou para o meio do círculo defensivo, como se para ficar de olho em todos. Eu estava cansado, fiquei acordado a noite toda lutando contra criaturas, até não poder mais contar. Foi uma luta manter os olhos abertos. Eu havia ativado minha habilidade de Olhos do Dragão, e as criaturas ao nosso redor eram de nível básico, então eu sabia que não precisava me preocupar. Guardei minha espada e comecei a voltar para a carruagem. Não valeu a pena perder meu tempo para lidar com isso. O que você está fazendo? Precisamos ficar em formação, gritou um aluno para mim. Existem apenas bestas de nível básico, você não precisa da minha ajuda. Continuei caminhando e encostei as costas em uma das carruagens, observando todos, como Wilfred. Deixe ele em paz. Uma pessoa assim só vai conseguir obter uma faixa vermelha no máximo, disse um dos cavaleiros. Talvez ele esteja apenas com medo. Os alunos olharam cuidadosamente para o pântano e puderam ver o movimento na água, mas não conseguiram distinguir as criaturas lá dentro. Até que um deles saltou da água e foi direto para o rosto de Gary. Era um verme espinhoso. O grupo estava cercado por cerca de 100 desses vermes. Enquanto o verme espinhoso voava em direção ao rosto de Gary, ele simplesmente segurou sua espada com bastante força e balançou a espada contra o verme. Um segundo depois, o corpo do verme foi dividido em dois. Logo depois, outro verme saltou em sua direção, e ele deu um passo para trás e cortou horizontalmente. Novamente o verme foi dividido ao meio. Você viu isso? Ele o derrotou com um golpe. Ele está usando movimentos tão refinados. Talvez ele se torne um faixa branca, um dos cavaleiros disse. O resto dos alunos estavam se esforçando. A maioria deles bloqueou em vez de aproveitar a oportunidade para atacar. Isso permitiu que os vermes usassem seus dentes afiados e pegassem as armas dos alunos. Alguns deles quebrando e até fazendo com que alguns alunos joguem fora suas armas, deixando-os desarmados. Os cavaleiros estavam cuidando dos alunos,
e sempre que um aluno estivesse em perigo, eles ajudavam. Wilfred estava balançando a cabeça verificando os alunos como se estivesse avaliando todos eles. Havia 3 alunos em que ele parecia se concentrar mais do que os outros. O primeiro seria Gary. Ele lutou instintivamente conseguindo atingir golpes fatais nos vermes. Era impressionante, já que ele nem tinha a habilidade de olhos do dragão como eu, ele era simplesmente talentoso. O outro aluno era uma garota, Slivia Hart. Ela esperava cuidadosamente e observava os movimentos dos vermes em busca de padrões, fazendo seu inimigo atacá-la em locais decididos por ela, onde ela poderia facilmente contra-atacá-los. Embora seus golpes não fossem poderosos, ela tomou o melhor caminho e não tinha um arranhão. Por último, estava um garoto musculoso com longos cabelos ruivos. Um aluno cujo nome eu não sabia, mas reconhecia bem. Ele era muito forte, às vezes nem usava arma. Ele pegaria e rasgaria o verme com as próprias mãos. O que era ainda mais impressionante era sua capacidade de proteger os que o rodeavam. Quando os outros alunos estavam prestes a serem atingidos, ele rapidamente aparecia e ajudava, às vezes, levando os danos por eles. Embora parecesse que seu corpo parecia ser feito de ferro forjado, algumas feridas apareciam nele. Wilfred estava observando esses 3 muito intensamente. Ele também ocasionalmente olhava para mim de vez em quando, e eu dava um bocejo em resposta. Ele simplesmente balançava a cabeça em desapontamento. Embora eu tenha dito que gostava de Wilfred, não significava que estava aqui para agradá-lo. Eu estava na Academia Avrion somente por mim mesmo, para ficar mais forte e aprender sobre o mundo. Eu não me importava com o que os outros pensavam de mim. Depois de 30 minutos, todos os vermes foram derrotados. Os alunos começaram a voltar para a carruagem com ferimentos leves. Ao passarem, alguns me lançariam um olhar mortal. Não estava com vontade de se juntar também? Gary perguntou. Eu estava muito cansado. Além disso, você tinha os cavaleiros para protegê-lo se algo desse errado. Eu disse enquanto me sentava no banco de madeira da carruagem. Enquanto em nossa jornada os outros estudantes não conseguiam parar de falar sobre os 3 grandes, era um apelido que eles tinham inventado. Gary, Slivia e Ian, o ruivo que eu geralmente via, graças a isso conheci o nome dele. Eles estavam falando sobre como provavelmente eles se tornariam cavaleiros de faixa branca, por causa de suas técnicas incríveis que usaram durante a luta. Gary podia ouvir os outros conversando, e isso fazia seu rosto ficar um pouco vermelho, enquanto eu me perguntava: o que diabos era um cavaleiro de faixa branca?